Sempre é muito bom e gratificante nós estarmos na casa do Senhor. E sempre nos traz muito temor ter que ministrar a palavra do Senhor. Uma coisa é você estar dentro do carro, outra coisa é você estar em cima de um altar. Não que a palavra não seja a mesma e a responsabilidade também a mesma. Mas para quem ministra, sabe do que eu estou falando, desse temor que nós temos de trazer uma mensagem. E por mais que todas as palavras sejam de muita responsabilidade, todas as vezes que o Senhor nos direciona a falar de algum assunto que está fora daquilo que é o seu comum, você se sente mais temeroso ainda. E o bom sempre é que primeiro corta em nós. Então começa a transformação daqui, para que possa chegar até a nave da igreja. Amém? Meu Deus do céu. Amém, igreja? Amém. Irmão, está vendo? Isso que dá ficar longe e afastado. A Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E como nós viemos de igrejas pentecostais, nós sabemos que para pegar fogo tem que estar perto um do outro. Aí vocês ficam um num canto, outro no outro. É isso que dá. Já está cansado da semana, já está cansado dos problemas, e ainda fica todo mundo se afastando. É isso que dá. Não consegue nem falar um amém. Aleluia. Mas eu creio que Deus vai nos transformar nesta noite, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Amém? Abram as Bíblias em Oséias capítulo de número 5. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos do capítulo 5, depois vamos ler 2 versículos no capítulo 6. Oséias. Aleluias. Esses primeiros 5 versículos eu vou ler nessa outra versão que eu achei que fica melhor. Oséias capítulo 5. Diz assim: ouve isso, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos à casa do rei, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, pois que vocês tornastes um laço para Mispa, e uma rede estendida sobre o Tabor. Os revoltosos se aprofundaram na corrupção, mas eu os castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, Israel não se me esconde, porque agora tem se prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles, e eles não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testifica contra eles, e Israel e Efraim cairão pela sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com seus rebanhos e com suas manadas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Capítulo 6, versículo 3. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Versículo 6. Quero que demonstrem amor, e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, mais do que desejo holocaustos. Então aqui, irmãos, nós vemos que o povo
mais uma vez havia pecado, o povo mais uma vez havia se prostituído, o povo mais uma vez tinha levado a igreja em si a se desviar, a se prostituir, a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor havia se apartado deles. E o Senhor lá na frente, naquele versículo que nós lemos, vai dizer, ó, e vocês vão me procurar, mas vocês não vão me encontrar. E lá no versículo 3 ele diz, conheçamos. Só que em outras versões nós sempre lemos assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então que nesta noite nós venhamos entender que não conhecemos ao Senhor, que ainda estamos longe disso, e que muitos desses pecados que foi descrito aqui, nós muitas vezes estamos vivendo isso também nos dias de hoje. E como igreja, nós temos que nos posicionarmos, porque ainda que não tenhamos o título de sacerdote ou de ministro, mas nós temos pessoas que ficam olhando para nós, sempre atento aos nossos movimentos, às nossas palavras, às nossas atitudes. Tem pessoas que ainda que você pense que não, ou não saibam, estão se espelhando em você. E se essas pessoas estão se espelhando em você, o que elas têm visto? O que elas têm enxergado em você como homem de Deus, como mulher de Deus? Será que elas têm visto que realmente você tem uma intimidade com o Pai? Será que realmente elas têm visto que você é um homem e uma mulher de Deus? Será que eles podem contar com você para te contar um segredo, sabendo que você não vai ficar revelando para qualquer pessoa? Será que a sua esposa pode contar com você? Será que o marido pode contar com a esposa? Será que os filhos têm visto isto em nós? Irmãos, no domingo eu estava conversando com o Daniel e com o pastor justamente a respeito de que muitas vezes nós achamos que conhecemos ao Senhor, mas muitos se surpreendem ou vão se surpreender naquele dia quando vão dizer, Senhor, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, se não me falha a memória, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei no teu nome. E o Senhor vai dizer, ó, aparta de mim porque eu não te conheço. Então se nós, que muitas vezes somos abençoados em o Senhor nos usar para fazer tais sinais, e pode se correr o risco de naquele dia Ele dizer, aparta de mim porque eu não te conheço. É momento da igreja então saber que ela está no raso, que nós ainda não chegamos lá e nem chegaremos a conhecê-lo na sua totalidade, mas fato é que como igreja nós devemos a cada dia mais nos aprofundar em tentar conhecer ao Senhor, para que possamos nos parecer um pouco mais com Ele, porque se Ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança, então nós devemos buscar isso. Nós devemos nos aprofundar cada vez mais, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso tem que arder dentro do nosso coração, igreja. Muitas vezes nós falamos assim para nós mesmos, mas se o pastor ele é o anjo da igreja, mas nós temos o pessoal da intercessão, temos os presbíteros, temos aí os diáconos, eles conhecem a Deus, então Deus usa eles e me alimenta e fala comigo. Mas irmãos, nós somos filhos. Nós somos filhos, e independente do título que cada um carregue, nós somos todos filhos. E devemos buscar conhecer o nosso Pai de fato. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não conhecermos o nosso Pai, nós não saberemos qual é a sua vontade para nós.
E se nós não conhecermos a vontade do Pai para nós, nós vamos vaguear como cegos, tateando, procurando uma direção, e nós não vamos encontrar, porque nós estaremos perdidos. Porque se o Pai não se revelar a nós, se Ele não nos direcionar, nós estaremos de fato perdidos sobre essa terra. E todos quantos se espelharem em nós também estarão perdidos. Aí você pode até dizer: eu não, pastor, ninguém se espelha em mim. Será, irmão? Ou será que quantas vezes você já não tomou um sustinho aí andando no centro da cidade, olhando uma vitrine, ou conversando com alguém, e de repente alguém: a paz do Senhor, irmão. Ou então: oi, fulano. E você se assusta. Quantos de nós? E quantos de nós já não vivemos também essas experiências de a pessoa chegar e falar: ó, você é crente, né? Sou, graças a Deus. Você tem um brilho diferente. Você tem uma fisionomia diferente. Só que isso ainda é pouco. A igreja não pode se acomodar. Nós não podemos nos acomodar com um arrepio, não podemos nos acomodar com um choro, não podemos nos acomodar com um reteté, não podemos nos acomodar quando você rodopia, fala em línguas, entrega profecia, faz revelação, ou é usado para curar. Nada disso, irmãos. Nós não podemos nos acomodar falando assim: eu já conheço a Deus por causa disso. Sabe por quê? Porque muitos fazem isso, mas fora desse lugar, desse ambiente, dessa atmosfera, vivem uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor tem para nós. As suas ações lá fora não condiz com o que eles têm vivido aqui. E uma coisa é certa: eu consigo esconder do pastor Éder, eu consigo esconder de vocês muitas coisas, mas há uns olhos como chama de fogo, que Ele varre toda a terra, irmão. E não há nada escondido ou oculto diante dele que não venha a ser revelado. Então, todas as vezes que nós pensamos em nos portarmos com aquilo que não condiz com a palavra, irmãos, cuidado, porque ainda que ninguém que você conheça esteja te vendo, Ele está. E muitas vezes nós falamos: mas o Senhor me perdoa, eu vivo na época da graça. Tudo bem, mas o salário do pecado é a morte. E não pense eu e você que escaparemos se nós continuarmos pecando e errando e nos acomodando. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu e você voltarmos a viver uma vida de pecado, não que nós não pecamos, mas viver uma vida de pecado, a Bíblia diz que já não resta mais sacrifícios para nós. Aquilo que Cristo fez provavelmente não valerá para nós. Então é tempo da igreja se colocar de pé. É tempo da igreja realmente dizer: eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo. Irmão, será que você está? Será que se você olhar para dentro de você hoje e se questionar e dizer: será que eu estou onde eu deveria estar na minha intimidade com meu Pai? Será que eu já cheguei ao ponto de dizer: eu conheço Ele e Ele me conhece? Como eu disse, não que nós venhamos conhecê-lo na sua totalidade, longe disso, mas será que você está pelo menos no caminho? A igreja, ela está se movendo para vários lugares. A igreja tinha que se mover para frente e olhando para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Mas por causa de tantas lutas, tantos problemas, tantas situações, tantas investidas do inimigo, a igreja tem olhado e andado para vários lugares e não tem se posicionado naquilo que é realmente a vontade do Pai para ela.
Nós, igreja, temos que nos levantar. Nós temos que mudar a nossa vida. Irmãos, é difícil falar sobre isso, mas é fato que nós temos que dizer que se o Senhor estiver em segundo plano na tua vida, você está com algum problema. Não, Deus Ele é primeiro na minha vida, pastor. É mesmo, irmãos? Será que Deus tem sido primeiro na nossa vida? Porque se Ele for primeiro na nossa vida, a vontade dEle vem primeiro nas nossas vidas. Se Ele for primeiro, então a obra dEle vem na frente. Então eu não vou poder trabalhar, não vou poder namorar, não vai poder fazer tudo isso. Mas primeiro, aquilo que você tem como compromisso com seu Pai. Primeiro, a intimidade. Ainda que você não saia pregando por aí, ainda que você não saia louvando por aí, mas você tem intimidade com o Pai. Você conhece o Papai. E muitos de nós nem temos mais essa vontade, irmãos. Sabe por quê? Porque você ora um dia, você ora 2 dias, você ora 3 dias, aí você não ouve a voz do Pai. Aí você fala assim, mas eu não estou ouvindo a voz do Pai. Eu não... Será? Acho que isso não é para mim não. Deve ser para o pastor. Deve ser para o presbítero. Deve ser para o missionário. Não. Isso é para você. Ouvir a voz do Pai é para você porque você é filho. Todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Mas aí depende de mim e de você. Aonde é que está o seu grau de comodismo com relação à busca para ter um encontro, para conhecer o Pai, para saber que sem Ele você não é nada, para saber que sem Ele você não consegue fazer nada, porque tudo é dele, vem dele e é para Ele. E isso não pode ser somente uma frase usada em cima de altar. Isso não é uma frase que somente deve ser usada entre nós cristãos. Não, irmãos, isso tem que ser vivido dia após dia nas nossas vidas. Fazer a vontade do Pai, viver a vontade dEle, andar conforme a vontade dEle. Isso é primordial para que nós venhamos ser a luz deste mundo e o sal para esta terra. Como é que você está, irmão? Como é que a igreja está hoje? Pastor, eu oro antes de dormir, eu oro depois que eu acordo, eu agradeço pelo almoço, pela janta. Tá, tudo bem, fez o básico, mas e aí? E aquele tempo? Aquele tempo que muitos de nós estamos falando só de eu tenho feito meu devocional. Glória a Deus e aleluia. Não pare, continue, mas se aprofunde nisso. E que não venha ser somente uma meditação na palavra, mas que venha ser uma busca constante pela presença daquele que te chamou. Sabe, irmãos, porque quando nós temos essa fome e essa sede, primeiro, nós queremos nos esvaziar de tudo aquilo que se diz sobre nós. Nós queremos que o Senhor nos purifique de tudo aquilo que não provém dEle. Nós queremos sempre nos esvaziar para que Ele possa nos encher da sua presença, para que na onde nós estivermos, a presença dEle esteja conosco, para onde nós estivermos, Ele possa nos conduzir a fazer a sua vontade. Porque eu tenho certeza que na escola onde você estuda, no seu trabalho, no carro onde nós dirigimos por aplicativo, no mercado, na padaria, aonde quer que você esteja ou vá, tem alguém precisando ouvir que Jesus o ama. Tem alguém precisando ouvir que Ele tem valor.
Você pode até falar: eu conheço muitas pessoas. E realmente, irmãos, quantas pessoas próximas a você, no seu círculo de amizade ou dentro da sua parentela ou família, que não precisam de um Jesus te ama, ou você tem valor. Quantos dentro da nossa casa estão morrendo espiritualmente? Quantos jovens, quantos adultos estão presos dentro das nossas casas, na depressão, na síndrome do pânico, ou com qualquer outra enfermidade, e precisa de você e precisa de mim. E muitas vezes nós falamos assim: eu vou colocar o teu nome na oração lá na igreja, eu vou pedir para o pastor orar, eu vou colocar o teu nome lá no grupo da intercessão para orar. Você é filho, e o mesmo poder que age em nós, age através de você também. Você não é inferior a ninguém, irmão. Só que há aqueles que se dispõem a buscar mais. Há aqueles que se dispõem a se render mais, a estar mais disponíveis para que o Senhor haja. E não se precisa de título. Precisa ser igreja. Só isso. Só precisamos ser igreja. E quando nós queremos conhecer ao Senhor, nós abandonamos a arrogância, como nós lemos aqui. Nós não vamos nos prostituir com outros deuses. Nós não vamos nos vender para ninguém, para nada. Sabe por quê? Porque você já tem um Pai, você já tem um Rei, você já tem um Senhor, e Ele é suficiente na sua vida, e você não precisa de mais nada, porque Ele é suficiente, e Ele preenche toda a lacuna, Ele cura toda a enfermidade, Ele traz paz que excede todo entendimento, Ele faz com que você venha a ser aquilo que você sonhou em ser, porque somente Ele pode nos levar por esses caminhos. Você pode estudar muito, você pode se preparar muito, mas se o Senhor não fazer na tua vida, de nada valerá, e você não chegará ao êxito daquilo que você tanto almeja, porque a Bíblia diz que é o Senhor que opera tudo em todos. É o Senhor quem faz. E aqui ele diz no versículo 6: quero que demonstrem amor e que não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que eu desejo holocaustos. Era uma tendência daquele povo ofertar, fazer holocaustos com milhares de bois e tantas aquelas coisas. Só que o Senhor diz: olha, eu quero que vocês me conheçam. Eu quero ter intimidade com vocês. Eu quero ter o prazer de sentar na sua cama contigo na madrugada. Eu quero ter o prazer de sentar na sua mesa junto contigo, para que você e eu tenhamos uma conversa de pai para filho. Só que nós estamos tão desvirtuados com as coisas deste mundo, estamos tanto na correria buscando algo que vai ficar, que aquilo que realmente interessa está ficando, irmãos. E isso aqui não é frase de quem não tem dinheiro, não, mas é de quem vê tanto do pobre quanto do rico. Pessoas que lutam a vida toda, correm, gastam suas vidas, constroem grandes coisas, mas quando desce a sepultura, não leva nada, porque a Bíblia diz que do pó viemos e do pó tornaremos.
E para lá nós não levamos casas, não levamos carros, não levamos ego, não levamos a arrogância de achar que só nós sabemos, que só nós somos. E todos vão para o mesmo lugar. E quando eu falo que não é frase de quem não tem dinheiro, é porque os milionários morrem e quem fica se matam por causa daquilo que eles deixaram. Não só nos milionários, aqueles que não têm muito também. Brigas entre irmãos que se davam tão bem a vida toda, parentes que se davam bem, mas talvez nem eram tão próximos, mas quando vê que pode conseguir alguma coisinha, vem e entra na briga também. E aquele que lutou a vida toda, aquele que gastou a sua vida toda, deixa essa herança para que haja briga. Não era a intenção, mas é o que se acontece muito. Agora, se eu e você colocarmos o Senhor em primeiro lugar, se conhecer o papai for algo que realmente você deseja, tão certo como você deseja o carro, o marido, a esposa, a conta bancária cheia, se você desejar a presença do Pai tão quanto você deseja todas essas coisas, eu vou te dizer que você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Só que nós desejamos tantas coisas, gastamos a nossa vida com tantas coisas, e não é errado, mas fato é que nós estamos gastando a nossa vida naquilo que não condiz com aquilo que Deus tem para nós. Estamos gastando a nossa vida naquilo que não nos trará um bom futuro, porque quem nos dá um bom futuro é Ele. Ele que tem algo bom para nós, e as bênçãos do Senhor enriquecem, e com elas não acrescentam dores. Então não adianta, a Bíblia diz, acho que a pastora leu esses dias e nós temos lido muito: inútil vos será de madrugada levantar e trabalhar até tarde, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Mas se eu não trabalhar, pastor, eu não vou comer. Se eu não trabalhar, eu não vou pagar as contas. Se eu não trabalhar, com certeza tem que trabalhar. Mas se papai estiver em primeiro lugar, tem certeza que ele vai entrar com providência. Ele traz do norte, ele traz do sul, ele traz do leste, ele traz do oeste, irmão. Ele traz da onde tiver que ser. Ele usa o ímpio para nos abençoar. Sabe por quê? Porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele tem compromisso com a sua palavra, mas se você tiver compromisso com ele, tenha certeza que você não vai passar vergonha. O Senhor não vai permitir que você seja envergonhado. Então que nesta noite você venha medir a sua temperatura aí. Onde é que está? Como é que está o meu grau de conhecimento com meu Pai, ou de intimidade com Ele? Será que você já sentiu Ele aí hoje? Será que Ele já falou com você aí hoje? Ou você chegou todo preocupado, todo nervoso porque algo não deu certo no trabalho, na escola, na sua família, os filhos te perturbou e você... Tudo isso aconteceu, e durante a semana que já está se findando, aconteceu tantas coisas, que você chegou aí e não conseguiu sentir o Pai. Ou talvez em meio ao louvor você se emocionou um pouco. É outra coisa que nós não podemos misturar: emoção com intimidade, com conhecimento. Porque a música, ela pode te envolver. Ela pode te envolver, e por mais que tenha poder, tenha unção de quem está ministrando, mas ela pode te envolver e te levar a se emocionar. E aí você chora, ou você pensa que está sentindo a presença do Senhor, mas é mais profundo do que isso. É por isso que eu e você não podemos nos perder. Nós temos que ser verdadeiros adoradores.
que adora em espírito e em verdade. Quando eu me adentrar à porta da casa do meu Pai, irmãos, pode ser 2 minutinhos aí sentado, ajoelhado em pé, mas se você conhece o Pai, pode ter certeza que Ele vai falar com você, Ele vai te tocar, e você vai ter certeza de que é Ele quem está falando contigo, porque já foi dito aqui no final de semana: a ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós não temos conhecido, sabe por quê? Porque o Senhor tem nos mostrado isso, irmãos. O Senhor tem nos mostrado que uma grande massa dos filhos estão sentindo nos seus ouvidos como um turbilhão de vozes falando. Ora te diz: você não vai conseguir, você não nasceu para vencer, olha, Deus não é contigo, olha, você não vai dar em nada, olha, o Senhor se esqueceu de você, Ele não vai se levantar para te ajudar, olha, você não vai conquistar tal coisa, você não vai casar, você não vai comprar a casa, você não vai comprar o carro, você não vai ganhar nenhuma alma, você não sabe nem falar, você não sabe nem orar, e um monte de coisas. E nós, muitas vezes, ficamos totalmente alucinados, totalmente perdidos e duvidosos daquilo que o Pai disse ao nosso respeito. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor: Pai, bloqueia toda e qualquer voz que não venha do Senhor. Senhor, bloqueia, trava. Não permitas que muitas vozes venham falar no meu ouvido, porque eu sou a tua ovelha, eu sou teu filho, e é a sua voz que eu quero ouvir. Eu não quero me perder em meio a muitas vozes, eu quero ser direcionado pela tua voz. Eu não quero, está usando-se muito essa frase hoje em dia, eu não quero me emocionar muito. E agora não é só no meio do louvor, não, é em qualquer coisa que nós vamos fazer. As pessoas estão se emocionando muito, é a frase que estão usando. Pessoas que caminham com o Senhor, se dizem filhos do Senhor, mas ainda continuam agindo como outrora, pagando mal por mal. Se tiver que lançar uma mentirinha para se dar bem, vai lançar. Fala mal do seu irmão, não trata bem o seu irmão. Irmãos, muitas vezes a gente fica aqui olhando e achando que só nós vamos para o céu, ou que só nós somos os bonitinhos, e não somos. Irmão, abraça o teu irmão com amor. Versículo 6: quero que demonstrem amor, que vivam amor, que andem em amor. Mas eu não vou com a cara do irmão. Não tem problema não, ama ele, porque o amor cobre multidões de pecado. Você não precisa ser íntimo, mas pode amá-lo, e pode dar um grande abraço nele e dizer: a paz do Senhor Jesus, ou graça e paz, ou Jesus te ama, não me importa. Eu já vivi várias experiências, irmãos, e uma delas, eu ficava na entrada da igreja, assim como a nossa irmã Cleide está, e me chegou um abençoado de cavalo, bêbado, Fernando, lá do Petrópolis, alguém deve conhecer. Não é você não, você conhece, né? Misericórdia. Caindo no cavalo, desceu do cavalo, amarrou no hidrômetro lá de água e entrou para dentro da igreja. E falei: sangue de Jesus tem poder. E ali nós o abraçamos, sentamos do lado dele,
cuidamos dele. E ele ficou por algum tempo, só que não se firmou. E eu me lembro que ainda o cavalo dele deixou um presente para nós bem na calçada. Aí os irmãos saíram do culto, imagina, que coisa linda. Ah, irmãos, foram tantas. Mas eu já vi por muito menos obreiros colocarem essas pessoas para fora da igreja e dizer, ó, volta quando você estiver bom. Mas quando ele estiver bom, talvez ele pense que não precise. É por isso que você tem que amar quem entrar por essas portas, e amar muito mais quem já está dentro. Porque muitas vezes você acha que quem está dentro está bem. Nem sempre, ou na grande maioria delas não. Precisa de você. Porque nós somos igreja. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. E esse é o papel da igreja, amar. E só ama quem conhece o Pai, porque o Pai é amor. Agora, se você faz acepção de pessoas, você não vive em amor. Você ainda precisa conhecer um pouquinho mais o Pai. Você precisa se aprofundar um pouquinho mais para conhecer esse papai tão maravilhoso que nós temos. Conheçamos. Nessa Bíblia aqui é outra versão, mas diz assim: ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, e Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem a chuva da primavera. Então, irmãos, passa essa noite fria que nós temos vivido, mas o amanhecer chega, é certo isso. Pode não ser um dia ensolarado, mas o amanhecer chega. E ele diz, olha, assim como vem o amanhecer, pode não ser que seja ensolarado, mas ele vem. Ele se mostra para nós, ele se revela para nós. Quando nós nos entregamos para ele, dizemos, Pai, eu sou teu filho, eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer, Senhor, e ser igual ao Senhor. Essa é a chave que tem que virar na minha e na sua vida. Querer ser igual. Ah, mas ninguém vai ser igual, Pai. Com certeza. Mas se você amar o seu próximo como a ti mesmo, já é um grande passo. Se você buscar se aprofundar em conhecê-lo, já é um grande passo. Se você não ser egoísta a ponto de pensar que tudo é para você ou por você, ou tem que ser direcionado a você, ou não pode passar sem passar por você, você já está errado. Mas quando nós entendemos que o conhecimento do Santo nos leva a um patamar muito mais alto, aí então, irmãos, nós vamos viver coisas extraordinárias. Eu sonho em nós vivermos ainda tempos ao qual viveram os nossos antepassados. Eu sonho ainda em resgatar tempos qual nós ganhávamos almas pela nossa comunhão, como lá em Atos, pela comunhão e pelo amor. As pessoas iam se achegando, porque viam isso naquele povo. Eu sonho e busco a Deus para que eu seja um canal de bênção na vida das pessoas. Sabe, irmãos, eu não sou perfeito, eu peco muito. Mas o Senhor conhece a sinceridade do meu coração. E Ele sabe que o meu desejo, mais do que ter qualquer bem, é poder ver o meu irmão sendo abençoado. É poder ver a igreja avançando.
é poder ver a igreja vivendo tempos novos, tempos de milagres, tempos de prodígios, tempos de maravilhas, tempo em que nós vamos poder dizer: olha, o pastor Éder não vai estar, o pastor Anderson não vai estar, a pastora Kelly, nem a pastora Érica, mas não tem problema não, os nossos diáconos estão lá, e se eles não estiverem, temos irmãos lá que podem fazer o negócio acontecer. Porque não é nós que fazemos nada, mas é Ele quem opera tudo em todos, é Ele que faz tudo. E a igreja só tem que estar disponível, ela só tem que estar em comunhão. Então que nesta noite você saia daqui entendendo isso, falando: meu, aonde será que está o meu nível de conhecimento do meu Pai? Onde é que está, ou aonde está o nível de intimidade? Ou será que eu até tenho essa intimidade? Será que eu não me perdi no meio do caminho, ou não fui ensinado direito, e eu me perdi e eu achei que tudo vinha do altar, ou de algum irmão que se levanta em meio à igreja e ele ora e ele faz, e como diz o pastor Éder, e acontece. Não, igreja, vou falar mais uma vez para vocês não se esquecerem: vocês são filhos, e filho tem que conhecer o Pai, tem que desejar a intimidade com o Pai, o conhecer o Papai. Não é fácil, irmãos. Eu converso com muitas pessoas, e pessoas que estão passando por situações, e dizem assim: ó, não é fácil não. Eu falei: mas Ele nunca disse que seria, Ele só disse que é possível. Fácil Ele nunca disse que seria, mas é possível. Eu venci o mundo. Então, se nós estivermos de acordo com a sua vontade, nós também venceremos em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus.